Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Andréia, responsável aqui por esse canal. Aqui eu falo, tenho um bate-papo, sou crocheteira, gosto de conversar, dar dicas, né? Poder mostrar meus trabalhos e conversar, ter um bate-papo. Gente, hoje eu vim aqui para... Na verdade, gente, eu vim aqui mais para um desabafo e para fazer uma pergunta para vocês, né? É, será que se comparar o tempo todo, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Responde aí para mim nos comentários, né? O que eu vou hoje, o que eu vim trazer hoje, que eu vim falar com vocês. Gente, eu terminar aqui de falar, vou começar a falar com vocês, aí eu vou terminando aqui de fazer o arremate, ó. Eu fiz desse tapetinho aqui, desse conjunto aqui, dessa passadeira, né? Aí depois eu mostro pra vocês, aí eu vou falando com vocês. Essa questão da comparação, gente, por esses dias eu me peguei pensando. Por quê, gente? Porque às vezes nós crocheteiras, né? Muitas de nós, eu mesma sou uma, eu tenho o hábito de enquanto eu faço meu trabalho, né? Eu tenho o hábito de ficar vendo as colegas crocheteiras, né? Eu gosto muito dos vídeos. Só que esses dias, gente, eu me fiz a seguinte pergunta: até onde isso é saudável, né? Os tipos de conteúdo. Porque o que acontece, gente, às vezes, se a gente não tiver como que eu posso dizer? Se a gente não tiver um psicológico mais assim, como que eu posso dizer, mais forte, né? Talvez não seja tão interessante consumir certos conteúdos. Eu digo no sentido de que, gente, ainda vou aprender a conversar com vocês e fazer meu trabalho, mas às vezes eu ainda não consigo, me atrapalho toda. No sentido de que, quando a gente começa a ver muito conteúdo das nossas colegas, né, trazendo aquele monte de tapete, aquele monte de trabalho, né, que produziu, do quanto foi produtiva, e a gente não tiver uma cabeça boa, né, tiver uma crise de ansiedade, ou a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente começa a se comparar. Por que que eu falo isso, que a gente começa a se comparar? Porque muitas de nós, às vezes, não consegue ter como que eu posso dizer? A mesma produção, não consegue, não é porque não quer, né? Então, assim, a gente tem que ver isso, porque a vida de cada um é diferenciada, né? Às vezes, aquela pessoa tem uma ajuda em casa, né? Aí, às vezes, não tem talvez menos responsabilidade, tem quem não tenha filhos. E, assim, cada pessoa tem uma responsabilidade. E esses dias eu tava mesmo muito para baixo, gente, sabe? Eu, como vocês sabem, eu sofro de depressão. Então, assim, de vez em quando eu tenho as minhas crises, né? E eu não tava bem de saúde também. E também, assim, aí eu comecei, tipo assim, eu começava a fazer as coisas e eu sentia que eu não rendia. Aí eu comecei como é que eu posso dizer? Me comparar. Porque eu tento, mas eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo chegar aqui e mostrar para vocês, olha, eu fiz tantas peças, olha, eu produzi tantas peças. Porque tem uma vida tão cheia, gente, tão assim, é, carregada de afazeres, né? Então, assim, eu tenho um filho que é autista, nível de suporte 1. Ele demanda muito do meu tempo, por quê? Porque eu tenho que levar ele para as terapias. Então, assim, é terapia, é curso, sabe, N coisas. E acaba que, tipo assim, agora que eu tô começando, porque eu já vi que eu quase não paro em casa, eu tô começando a levar o trabalho para essa terapia, né? Enquanto eu espero, eu fico fazendo. É, eu tenho a minha casa, né, que eu moro num apartamento, e aí eu comecei a ver, gente, que às vezes eu morava numa casa enorme, e tem horas que eu paro e falo assim, gente, eu trabalho mais no apartamento do que na casa que eu tinha, que era um sobrado.
porque o apartamento, por ser pequeno, todo lugar é bagunçado, todo lugar bagunça. E eu sou uma pessoa, gente, que não adianta, sabe? Às vezes eu até ensino, né? É você empreender, você tem que lembrar que a sua empresa, ela é como qualquer outra, você tem que entrar nela, tem o seu horário de entrada, tem o seu horário de saída. E você não pode deixar que, se você ficar se prendendo por conta de casa, só que assim, gente, eu mesma não consigo. Eu sofro de ansiedade. Eu não consigo ver minha casa bagunçada, eu não consigo ver minha casa, sabe? Eu tenho cachorro, eu tenho que varrer todo dia, eu tenho que passar pano. Eu não consigo, tipo, largar, sabe? E tipo assim, aí eu tenho que fazer lição com meu filho, eu faço lição com ele, aí eu vou para as terapias com ele. Então, assim, eu sinto que eu não consigo produzir, eu não consigo, por mais que eu tente, eu não tô conseguindo, né? Então, aí eu comecei a, tipo, aí como a gente assiste, então eu comecei a me comparar. Então, eu cheguei num ponto de fazer a seguinte pergunta: será que consumir todo tipo de conteúdo faz bem pra gente? Será que alguns conteúdos não te faz ter, te puxa, faz ter gatilhos que ao invés de te impulsionar, vai fazer com que você desista, que você pare? Será que não? Às vezes eu fico pensando nisso, né? Que então, assim, aí eu comecei, gente, ao invés de eu assistir muito YouTube, né, assim, ficar assistindo muitos conteúdos, porque são muitas informações, né? E será que muita informação, será que tá fazendo bem pra mim? Eu cheguei num ponto de achar que não, gente, que não tá fazendo bem pra mim, sabe? Porque eu acabo caindo naquela coisa que eu tô falando pra vocês, aquela coisa de ficar o tempo todo se comparando. Quando, na verdade, a gente não deve se comparar, porque a minha vida não é igual à sua, a sua vida não é igual à minha, as minhas responsabilidades é um jeito, a sua responsabilidade é de outro, né? E se começa a ter gatilhos desse tipo e a sua cabeça não tiver bem estruturada, o seu pensamento, você vai acabar desistindo, né? Então, gente, uma dica que eu dou para vocês e que eu tô fazendo para mim agora é assim, eu estou nesse momento da minha vida que psicologicamente eu tô cansada, eu tenho muita coisa e eu vejo que eu não consigo produzir. Eu tô fazendo o seguinte, eu tô fazendo os meus trabalhos, mas ao invés de eu ficar consumindo certos conteúdos que eu sei que vai fazer com que eu me rebaixe, que eu fique me comparando, eu preferi assistir uma série, que eu acho que eu rendi mais, gente. Então, assim, então a dica que eu dou pra vocês é: presta bem atenção no tipo de conteúdo que você tá consumindo, se, vê bem se esse conteúdo tá sendo legal, ele tá fazendo a diferença na sua vida, pro bem, ou ele tá fazendo a diferença pro mal, pra você desistir. É importante você se fazer essa pergunta, né? E tentar se corrigir, né? E foi o que eu fiz. Então, gente, porque assim, é muito assim, é muito frustrante, né? Você falar assim, gente, eu tento, e é como se eu estivesse no mar, me afogando, sabe? Tentando sair, e não consigo. Então, aí eu peguei isso pra mim. Aí eu comecei, tipo, pensar, será mesmo que tais conteúdo tá valendo a pena? Será que tá me ajudando ou tá piorando? Né? Então, por isso que eu falo, gente, tenta não se comparar. Só segue. Segue. Você resolveu que você quer empreender com crochê, que você quer fazer crochê, que você quer montar uma pronta entrega. Pensa que, assim, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você pensa assim, mas não se compara. Porque a comparação, eu acho que ela é o caminho, a comparação ela é a porta para você, a porta para você desistir dos seus sonhos, entendeu? Comparar, não é bom. Então, assim,
eu tô tentando me policiar nessa parte, né? Você vê, ontem foi um dia que eu não tava bem, eu não, continuo não estando bem, gente, eu tô gripada. Mas aí, o que que eu fiz? Eu pus uma série, ou eu gosto muito de assistir Globoplay, que tem as novelas antigas, coloquei e fui fazendo meu crochêzinho. Gente, olha, vou mostrar pra vocês. Porque eu tô num projeto que eu quero fazer tapetes avulsos pra vender, né? Então, gente, olha só. Fiz esse aqui ontem, terminei de fazer esse e já tô terminando esse daqui. Ó, eu sei, gente, eu sei, ó, olha só. Entendeu? Eu sei, gente, vocês vão falar assim, nossa, André, mas você só conseguiu produzir só. Mas nesse intervalo, eu fiz 1000 coisas. Eu fiz lição com meu filho, eu levei meu filho na terapia, eu fiz lição de casa, eu limpei casa, como eu falei pra vocês, eu tenho sim que limpar a casa todos os dias. Pra falar assim, ah, mas será que você não tá exagerando? Não, gente, quando eu não tô limpando casa, eu tô lavando roupa. Aqui em casa lava-se muita roupa, sabe? Então, assim, mediante a tudo que eu faço no meu dia, eu acho que, tipo, que sim, que foi proveitoso. Isso aqui foi proveitoso pra mim, entendeu? Eu acho que eu superei, né, as minhas expectativas. De outro jeito, talvez eu tivesse fazendo menos ainda. Então, é isso, gente. Eu quero muito que vocês, se vocês gostam do meu vídeo, se vocês estão me seguindo, eu quero que vocês respondam aí pra mim, né? Se vocês também têm esse sentimento de comparação, de querer ficar se comparando, né? E se realmente consumir certos conteúdos, né? Muita informação, se isso não é prejudicial, ao invés de ser uma coisa que realmente é válida, né? Eu acho que a gente tem que pensar melhor aí o que é melhor pra gente, né? Então, assim, é isso. Eu fiz, na verdade, hoje foi um dia de desabafo, mas de ao mesmo tempo um alerta aí que eu tô mandando para vocês repensarem, né? Se vale a pena consumir muitos conteúdos, muitas informações, né? Principalmente disso, de que, ai, do tanto das colegas, o tanto que eu produzi hoje, né? E assim, muitas vezes a gente não consegue, né? Fazer a mesma coisa e a gente começa a se comparar. Só falo, não se compare, gente. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua vivência. A minha responsabilidade não é igual à a sua responsabilidade não é igual à minha. Tudo que eu tenho que fazer no dia, pode ter certeza que tudo que eu vou fazer não é a mesma coisa que você. Então, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena consumir certos conteúdos, não. E principalmente nunca se comparar, porque eu acho que a comparação ela é uma porta para a desistência, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueça de comentar aí. Um beijo grande, compartilhe esse vídeo se você achou que foi interessante para você, se você gostou, tá? E é isso, gente. Por hoje é isso e outro dia eu volto com mais vídeos para vocês mostrando aí dos meus trabalhos, tá? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!